Oi, meus queridos, sexta-feira, dessa vez pela manhã. Bom dia, Senhor Deus abençoe a todos, o nome santo, o nome que foi dado para ser adorado, o único nome, o nome do nosso Senhor, Salvador, Redentor, justiça nossa, fiel e verdadeira, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Abençoe a todos pelo poder infinito do Espírito Santo. Bem, a semana passada, vamos começar assim, a semana passada eu cometi um erro, disse que era a 49ª semana, mas não era não, era a 48ª, agora é a 49ª semana. E nós estamos aqui nos estudos de Atos dos Apóstolos, um estudo simples, para que as pessoas acompanhem desde o início e conheçam a palavra do Senhor por esse relato fantástico de Lucas, que foi contemporâneo desses acontecimentos, né? Ele escreveu depois deles acontecidos, mas ele foi contemporâneo desses acontecimentos. E aconselho a todos que, junto com isso, leiam o Evangelho com calma, o Evangelho de preferência na linguagem de hoje, para ficar fácil de entender determinadas situações, né? E eu aconselho o Evangelho de Lucas, para ficar parelho, né? Inclusive as explicações, que vocês vão ver que Lucas está escrevendo uma reportagem, como eu digo, né? Para um cidadão chamado Teófilo, excelentíssimo Teófilo. Então são relatos para quando te disserem quem escreveu a Bíblia, você fala, olha, o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos eu sei bem, foi Lucas. Agora, você pode ler qualquer evangelho parelho com esse aqui, né? Mateus, Marcos ou João. Mas eu aconselho o Evangelho de Lucas, que é bem descritivo, e é isso. Nós estávamos falando, Paulo e Silas em viagem, foram em Filipos, né? Eles estavam pregando o Evangelho, para resumir, foram apedrejados, depois eles foram presos e foram colocados no fundo de uma prisão, com 2 pedaços de madeira pesados nos pés, para eles não poderem se mover de lá, e trancafiados. Que perigo, hein? Para o inimigo, hein? E era mesmo, e continua sendo. Estamos aqui falando deles até hoje, e eles falavam do Senhor Jesus Cristo, e nós estamos louvando ao Senhor Jesus com mais esse estudo. Então, mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos estavam escutando. Em vez deles estarem se lamentando, um lugar horrível, cheio de mofo, um lugar terrível, cheio de baratas, ratos, presos mal cheirosos, água limo escorrendo pela parede. Eu imagino algo bem assim, né? Mas eles estavam fazendo o quê? Estavam louvando ao Senhor Deus e cantando hinos. Alguns aqui já sabem que eu tive um câncer forte, que me trouxe muitas dores. Há 30 anos atrás, em determinado momento, me trouxe muitas dores. Tantas dores, eu estava sem plano de saúde e eu fui parar. Meu pai e minha mãe me levaram, foi onde eles conseguiram me levar naquele dia, ao hospital do Andaraí, na triagem do Andaraí. Eu fiquei ali deitado, porque eu estava com muitas dores e eu não conseguia andar. E eu ali deitado, num lugar que tinha muitas desgraças em volta, pessoas muito doentes, pessoas com todo tipo de problema, fraturas, etc, 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 etc.
Queridos, o que eu estava fazendo ali no chão? Isso tem mais de 30 anos, isso tem uns 33 anos. Eu estava orando, mas orando, louvando ao Senhor, porque se aquele momento, eu me lembro bem da oração, contribuía para que eu me aproximasse dele e tivesse noção dos pecados que eu cometi, eu pudesse usar isso para pedir perdão ao meu Salvador, que eu pedia perdão a Ele por esses pecados. Isso foi naquele momento. E dali eles me deram só um remedinho. Eu fui para casa, continuei mancando. E, como eu digo, eu não posso dar aqui um testemunho completo. Eu só sei que depois, no momento que talvez um dia eu possa dar um testemunho, eu fui curado. E eu não fui lá nesse lugar com a irmã Conceição para isso. Eu fui levar outra pessoa por um outro motivo. Então houve uma oração por essa pessoa e no final a irmã Conceição, cheia do Espírito Santo, eu sei porque aconteceu tudo o que ela falou. Ela olhou para mim e falou assim: quanto a isso que você tem aí, eu estou te curando nesse momento. Eu dali, num ato de fé, a gente tem que ter a fé em movimento. Eu joguei fora o remédio que tinham me dado. Ali, acho que do lado de fora da casa, na primeira lixeira que eu vi, eu joguei fora esse remédio. E até hoje eu estou curado desse câncer, com 33 anos, né? E então a gente tem que louvar o Senhor nos momentos que nós nos sentimos aprisionados, perseguidos, injustiçados. Mas se nós estamos fazendo a vontade do Senhor, buscando ao Senhor, isso não tem problema. Continuamos orando e continuamos louvando. E os outros presos estavam escutando. De repente, o chão tremeu. Tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Não foi de Paulo e Silas só não, foi de todos eles. Olha, a gente está acostumado a ler isso, mas não a meditar e orar em cima disso. Isso não é uma fábula, não é um conto, não é uma lenda, não é um filme. Isso é realidade. Isso aconteceu de verdade. Está aí o relato de Silas, que ouviu isso de várias e várias e várias pessoas. Ele estava fazendo uma reportagem para entregar ao excelentíssimo Teófilo. Ele tinha responsabilidades, ele sabe o que ele disse, o que ele escreveu, e chegou até nós. Então, isso de fato aconteceu, é o poder do Espírito Santo, porque eles estavam encarregados de levar a palavra de Deus. Agora vejam o que eles estavam sofrendo pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho, que eles estavam sofrendo, e ainda haveriam de sofrer muito mais para que ocorresse uma manifestação do Espírito Santo de Jesus Cristo, uma manifestação divina dessas proporções. Eu tive revelações na minha vida. Agora há pouco eu contei uma. O que estava acontecendo naquela noite era uma coisa tremenda. Uma coisa tremenda. E essas revelações, hoje o Senhor Deus me cobra. Eu sou dele. Sou escravo de Cristo. Eu não tenho nenhum mérito em estar fazendo o que eu estou fazendo aqui. Eu faço porque eu tenho que fazer. E ai de mim se não fizer. Tenham 30 mil escutando essas palavras,
ou 10, ou 15, ou 1, ou nenhum, mas elas estão ficando aí no canal e nós vamos em frente. Aí o carcereiro acordou, estava dormindo, de tão seguros, né, presos, que ele estava crendo, ele realmente achava, era axiologia, que os presos dele, importantes, estavam. Quando viu que as portas da cadeia estavam abertas, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Ficou apavorado. Então puxou a espada e ia se matar para não sofrer o castigo que ia ser impingido a ele com a fuga dos presos. Ele ia ser totalmente responsabilizado e morto. Algo que aconteceu com Saul, que se matou se jogando em cima da espada dele numa guerra, cercado pelos inimigos, para não cair na mão dos inimigos. Ele, no caso aqui, era para não cair na mão dos, entre aspas, dos amigos. Mas Paulo gritou bem alto. Olha o detalhe. Paulo falou, Paulo disse, Paulo chamou, não. Paulo gritou bem alto. Olha o detalhe. Não faça isso. Todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu uma luz. Veja que era tudo no breu. Não é escuro, não. É breu. Alguém aqui já viu breu? Já esteve no meio do breu? Eu, lá na fazenda, que eu trabalhava num estúdio de gravação, quando estava chovendo, não tinha lua, não tinha nada e faltava luz, os quartos eram muito grandes, muito grandes, as salas eram grandes, então tinha um breu, você abria a janela, breu, acendia uma vela, você só via a chama da vela que não iluminava, não chegava em parede nenhuma. Breu pesa, é pesado, esmaga. Pediu uma luz, entrou depressa e se ajoelhou. Tremendo aos pés de Paulo e Silas, ele estava percebendo a autoridade espiritual de Paulo e Silas. O inimigo, quando percebe que você tem a autoridade dada pelo Senhor Deus, pelo Espírito Santo, ele treme, ele estremece e obedece. Eu tenho essa experiência também. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para me salvar? Pronto. O carcereiro estava, entre aspas, de novo, no lugar certo, na hora certa, porque percebendo que aquilo só podia vir de Deus, do Senhor Deus, do poder extraordinário que ele nunca tinha visto, nem ninguém. Eles responderam, creia, essa frase é muito conhecida nos meios evangélicos. Na Igreja Católica dificilmente eu ouvi essa frase tão citada, porque eu já fui católico. Depois eu fui evangélico, fui ordenado pastor evangélico, mas hoje eu já falei, vou repetir aqui, para quem está chegando agora, eu sou cristão, eu não tenho nenhuma denominação. Eu sou de Cristo, e para mim chega. Eles responderam, creia, o que você deve fazer para se salvar? Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e a sua família. Meu Deus, essa palavra para mim é totalmente animadora, porque eu estou crendo por mim e pela minha família. Aqui, a Lani, o Danilo e a minha mãe, os meus irmãos e a família deles. Eu estou crendo pela minha família, orando de manhã e de noite, todos os dias, pela salvação da minha família. E a minha família original
me botou de lado, me colocou de lado. Eu já fiz de tudo para ter de volta o amor deles, mas eu agora só tenho que orar. Orar, buscar, louvar, até que estremeçam os grilhões e eles sejam soltos das correntes. Porque eu tenho a consciência limpa que tudo que fiz para ajudá-los. Mas é assim mesmo. Quando nós estamos servindo a Cristo, nós somos perseguidos pelas forças do mal. Mas serás salvo, tu e a tua família. Aproveite. Creia no Senhor Jesus. Seja batizado nas águas com a tua idade que você está. Se você crer realmente em Cristo e com a sua boca confessar que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, o nosso Redentor, vá às águas, porque aquele batismo na pia batismal não vale nada. Não vale nada. Você era muito pequeno, eu sempre falo isso aqui e vou repetir. Você era muito pequeno para fazer uma profissão de fé. Fizeram por você uma vela na mão, seus padrinhos, que você não... Quem serão os seus padrinhos? O que eles criam? Eles criam em Cristo? Não sei. Hoje em dia, então, como é que esses padrinhos são escolhidos, né? Então, quando a pessoa atinge uma idade, 12, 13, 14, 15, 16 anos para frente, que ela recebe a Jesus, crê em Jesus no seu coração, se apaixona pelo Cristo verdadeiro, pelo nosso Salvador, vá às águas, desça nas águas. É como o sepultamento da velha criatura, e quando você ressurgir, você ressurge nova criatura e ressurge cristão. E aí serás salvo, tu e a tua família. Pense nisso, está escrito aqui. É promessa. É promessa. Então eles anunciaram a mensagem de Deus ao carcereiro e a todos da casa dele. Essa altura eles já estavam na casa do carcereiro, já eram convidados dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos das chicotadas. Logo depois, ele, olha só, ele e toda a sua família foram batizados nas águas. Em seguida, levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. Que transformação, hein? Que transformação. O carcereiro e a família ficaram muito contentes porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram policiais ao carcereiro com a seguinte ordem: solte esses homens. Na manhã seguinte, você veja que o Espírito Santo se antecipou, sempre se antecipa aos homens, sempre antecipado na justiça de Deus. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Eu vim conversando com um motorista de ônibus, sentado do meu lado dentro do ônibus, e nós dois vínhamos professando essa palavra. E tinham pessoas em volta escutando, que maravilha. Eu não conhecia ele, mas de repente nós nos reconhecemos cristãos, uma família, uma verdadeira família. Então o carcereiro disse a Paulo: as autoridades mandaram soltá-los, podem ir embora em paz. Quer dizer que Paulo voltou confiante, veja bem, confiante, estava lá com o carcereiro, na cadeia, voltou para a cadeia. O Senhor Deus já tinha soltado ele antes, por que não ia soltar de novo? O carcereiro se converteu e as coisas se processaram, o Espírito Santo encheu a região, chegou até as autoridades. Mas Paulo respondeu aos policiais: não somos
culpados de nenhum crime. E além disso, somos cidadãos romanos. Mesmo assim, nos chicotearam em público e depois nos jogaram na cadeia. Cheios de razão. Eu estou tranquilo porque eu estou cheio de razão. Eu estou cheio de razão, meu Deus do céu. Eu sou cidadão do reino de Deus, sou cristão e assim mesmo, deixa para lá. E agora querem nos mandar embora assim em segredo? Isso não. Que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Os policiais foram dizer isso às autoridades. Quando estas souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, o Império Romano dominava todas essas regiões. Eles eram cidadãos romanos mesmo, né? Ficaram com medo. Aí foram lhes pedir desculpas e os tiraram da prisão e pediram que saísse da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Vocês podem olhar, ouvir. Aconselho que não ouçam só a última. Quem já ouviu, amém. Mas se não, quem está chegando agora, procure vir desde o primeiro. Está tudo aí em estudos, desde 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 49º hoje. Ali encontraram os irmãos, animaram a todos que estavam apavorados, preocupados, achando que eles já estavam sendo mortos. E depois seguiram o caminho, foram embora. Meus queridos, até aqui, que vamos entrar no capítulo 17. Estamos avançando na palavra de Deus. Ô glória! Glória completa. Muito bem, esse é o nosso Deus poderoso. Isso é uma palavra, o cabelo está sempre caindo na testa, eu fico a cara da minha mãe, que eu gosto muito, mas eu não quero ficar com o cabelo na testa. Então, vamos em frente. Se você quiser se juntar ao Achados e Perdidos, basta que você me deixe um recado aqui com o seu zap aqui no canal, na mensagem, e a sua intenção de se juntar ao Achados e Perdidos, que não tem denominação. O que vale é a palavra de Deus, como ela está escrita aqui. Eu publico, além desses vídeos, publico outros vídeos. Todo dia de manhã nós nos saudamos, nos encontramos, oramos pelos pedidos que tem lá de oração, por pessoas que estão necessitando de oração, de cura, de consolo, de tudo isso. Se quiser se juntar ao Achados e Perdidos no Zap, também tem no Telegram, é só deixar o seu telefone, não esquece de deixar o prefixo 21, 11, se for de São Paulo e assim por diante, porque tem que ser completo e fará parte dessa nossa família, onde nós procuramos os perdidos para transformar em achados e suplicamos ao Senhor Deus para que isso aconteça e que os achados não se percam, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Pai Celestial. Amém, amém e amém.